Aurelius Soules: o homem em fuga será capaz de criar, mais por necessidade que por genialidade, e na criação encontrará sua paz. Capítulo 1. As ruas de Roma estavam carregadas de tensão naquele dia. A cidade, vibrante com a agitação dos seus cidadãos e mercadores, parecia respirar de maneira diferente. O ar estava pesado, carregado por um luto profundo e uma incerteza incômoda, como se a própria Roma soubesse que algo monumental havia acabado de acontecer. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, o som de passos apressados ecoava nas calçadas de pedra. Cidadãos comuns, com suas vestes simples, falavam em sussurros, espalhando rumores sobre a morte do imperador. As vozes pareciam se misturar com o som de carroças e cavalos, que passavam pelas vias largas da cidade, transportando mercadorias e pessoas. No entanto, o ruído da cidade estava mais abafado do que de costume, como se uma sombra pairasse sobre tudo. No Fórum Romano, o coração pulsante da política e da vida pública, a energia estava tensa. O local onde o imperador havia sido assassinado estava, agora envolto em um misto de confusão e desconfiança. Algumas figuras políticas, apoiadoras e detratoras, se moviam rapidamente entre os edifícios imponentes, tentando evitar os olhares curiosos da população. A praça, normalmente cheia de vida, parecia agora um campo de batalha silencioso. Os senadores, que até ontem se reuniam com o imperador, agora estavam divididos. Alguns saíam discretamente dos templos e palácios, como se procurassem por uma saída para a crise que se desenhava. As ruas de mármore e pedra, antissímbolos de grandiosidade e estabilidade, pareciam mais frias e distantes agora. A grandiosidade do Capitólio, com seus templos e estátuas, parecia quase uma ironia diante da instabilidade política e da violência recente. As lojas e mercados, que normalmente estavam cheios de comerciantes vendendo suas mercadorias, pareciam agora vazios, ou no máximo ocupados por poucos clientes cautelosos. O aroma de comida, incenso e couro misturava-se com o cheiro de sangue seco que ainda pairava no ar, lembrança do assassinato brutal no Senado. À medida que o sol se punha no horizonte, as ruas de Roma pareciam se tornar mais escuras, refletindo a sombra de incerteza que agora se estendia sobre a cidade. O futuro de Roma, até ontem dominado pela imagem de um homem poderoso, estava agora em disputa. Os cidadãos da cidade, de todas as classes e origens, caminhavam em silêncio, talvez com um sentimento de apreensão, sem saber como os eventos iriam se desenrolar. Em meio a esse cenário, havia um homem, com cerca de 50 anos, que, após a morte do seu amo, ainda carrega consigo as cicatrizes da política e da guerra. Ele era um escravo de confiança de um dos generais morto pelo imperador, e sua vida, marcada por lealdade, sofrimento e uma luta constante pela sobrevivência, reflete o ambiente complexo. Ele era um homem de estatura média, mas sua presença não passava despercebida. A pele morena, marcada por rugas finas, carregava as cicatrizes de uma vida difícil. Seu cabelo, escuro e ondulado, começava a se misturar com fios grisalhos, que surgiam como sinais inevitáveis do tempo. A barba, espessa e bem cuidada, dava-lhe uma aparência austera, quase sempre em contraste com a suavidade de seu olhar, que era, em grande parte, uma mistura de sabedoria adquirida por meio da experiência e uma tristeza sutil, como se a vida lhe tivesse retirado um pedaço de sua alma. As mãos, grandes e calejadas, eram um reflexo de seu trabalho árduo, mas também da sua habilidade para lidar com a política traiçoeira da Roma de então. Ele usava roupas simples, uma túnica de linho, já desgastada pelo tempo, com o couro das sandálias levemente danificado. Sua posição como escravo, mesmo de confiança, não lhe permitia muito mais do que isso: uma vida de humildade e resiliência. Os olhos desse hebreu eram observadores. Eles já haviam visto demais a morte, o sangue, as intrigas e agora refletiam uma quietude calculada, um cuidado ao se mover entre os poderosos, que não compreendiam ou não respeitavam sua cultura e sua origem. Ele estava ciente de que sua lealdade ao general, agora morto, lhe trazia uma segurança incerta. A política de Roma era volúvel, e ele sabia que o favor de um homem poderoso podia ser facilmente desfeito. Ele mantinha-se em uma posição estratégica, como um espectador silencioso,
ciente de que sua sobrevivência dependia de se manter útil, mas também discreto. Apesar de seu corpo ser mais forte do que a maioria dos outros escravos, ele não tinha ilusões sobre seu status. Ele era propriedade, um resquício das complexas relações de poder entre Roma e os territórios que conquistava. Contudo, ele sabia o valor da informação e da descrição. Sua língua, fluente tanto em hebraico quanto em latim, era uma das armas que possuía, permitindo-lhe transitar entre diferentes mundos, ouvindo mais do que falava. Em relação aos outros, especialmente aos seus companheiros de casta, ele era respeitado, mas também temido. Sua inteligência, forjada nas ruas áridas de Jerusalém, onde aprendeu a lidar com a política local e a manipulação das elites, o tornava alguém de grande valor para seu antigo mestre, quando o imperador passou a exercer controle sobre os generais, que outrora haviam sido aliados dos hebreus e outros povos conquistados. O hebreu foi forçado a se ajustar rapidamente às novas dinâmicas de poder, mesmo que isso significasse carregar o peso das memórias da violência. Era um homem que, no fundo, ansiava por liberdade, mas compreendia que, enquanto escravo, sua liberdade era um luxo distante. Contudo, sua lealdade ao general morto não era apenas uma questão de servidão, era uma questão de honra. Ele jamais esqueceria a promessa feita ao seu mestre: enquanto eu respirar, cumprirei minha parte. Agora, com a morte do seu senhor e a morte do imperador, ele sabia que teria que tomar decisões difíceis, talvez mais do que alguma vez imaginara. Nos momentos em que a cidade se silenciava, ele se permitia um breve respiro. Observando as estrelas no céu de Roma, elas o conectavam ao seu lar distante, uma terra que ele não via há muitos anos. Ele nunca esqueceria suas raízes, mesmo que a vida em Roma o tivesse afastado delas. As lembranças de sua família, agora distantes, o acompanhavam como uma sombra constante, um lembrete do que ele perdera, mas também do que ainda carregava dentro de si a força inabalável de um homem que, embora escravizado, jamais se curvaria por completo. Naquele instante, em meio aos seus pensamentos, lembrava de uma das últimas conversas que tivera com o general. Ezra, não és meu escravo e sim meu amigo, um homem honrado que serve humildemente sem questionar. És forte, inteligente e habilidoso. Um olhar de simpatia surgia em seu rosto. Preciso te pedir algo. Sempre me senti honrado em lhe servir e o que me pedir eu farei, respondeu Ezra. Pois bem, sinto que os próximos eventos me levarão ao fim, e possivelmente meu filho. Peço que cuide dele, se preciso, leve-o daqui. Mas para onde iríamos, senhor? Perguntou. Confio em você, e sei que saberá onde, e que será seguro. Será feito, respondeu ao acenar com a cabeça. Retornando a si, pensou, precisa ser hoje. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.